E eu vou falar um pouquinho da Érica, com a Érica, né? Gente, e aí por que a professora Érica vem hoje, né? A Érica vem hoje, a professora Érica vem hoje, exatamente porque ela vai trazer o olhar da Britânia. Olha aí, né? Ela vai trazer o olhar de uma pesquisadora, a professora Érica, é doutora pela UF, é uma colega da UFRJ, a gente estudou juntos. Eu sou da turma mais velha do que a turma dela, né, Érica? Mas nós fomos amigas, fomos colegas de laboratório, do Laboratório de História Antiga da UFRJ, e ela terminou o doutoramento dela recentemente. É professora da rede básica, o que eu acho importantíssimo, né? Você não está, Érica, dando aula na educação básica? Sim, a gente está tendo as aulas online aqui no Rio de Janeiro, né, gente? Que eu estou no Rio de Janeiro, tá? É muito legal falar, né, assim, com várias pessoas de vários lugares, mas eu estou no Rio de Janeiro, a gente está fazendo as aulas online aqui, sim. E é muito legal trazer a Érica nesse sentido, porque além de ser uma doutora em História Antiga, que trabalha com província, então, quer dizer, já tem esse olhar de pensar o Império Romano a partir desses outros polos de poder para além de Roma, que é o que a gente tem conversado desde da primeira unidade da nossa disciplina. Eu acho que é muito importante, Érica, a tua fala. Não sei se você preparou isso para a fala de hoje, mas é muito importante esse olhar do ensinar história antiga. Ensinar Império Romano, assim, que uma das demandas dessa disciplina, um dos nossos interesses, é pensar essa historiografia que apresenta o Império Romano para a gente, mas é também pensar, num segundo plano, os desafios de se ensinar isso. Porque, assim, só para te colocar a par do que a gente já discutiu na disciplina, a gente na unidade 1, a gente está na unidade 2, no caminho para o finalzinho da unidade 2, que é toda dedicada ao Império Romano, mas na unidade 1, a gente flertou com a história global, né, para a gente pensar a partir desse nicho teórico como é que a gente pode enxergar conexões, integrações no contexto mediterrâneo, onde o Império Romano é um entre outros. Mas umas perguntas que apareceram nos nossos fóruns de debate, alguns alunos até estão aqui que perguntaram sobre isso, me provocaram, falaram assim, mas Aira, como é que é ensinar isso daí? Porque a historiografia está linda, tudo resolve na historiografia e na documentação. Mas vou usar uma expressão que a Maria Tereza João usou com a gente na semana retrasada. Quando você chega no chão da sala de aula, essa historiografia fica de lado. E o que a gente ensina é o Império Romano fechado, sem integração, sem conexão, história de reis e batalhas. Então, assim, a gente tem esses interesses. Ao mesmo tempo que a gente quer pensar o Império Romano a partir das áreas conquistadas e olhando esses ditos, aspas, subalternos, essas regiões periféricas, é também pensar os desafios e também as potencialidades disso para revisar a forma como a gente ensina esse Império Romano, né? Então, assim, esse é o ponto da turma. O que eles já leram? Eles já leram os textos da Norma, leram alguns textos da Norma, leram alguma coisa da Regina, do Bustamante, naquele livro Império Romano, alguma coisa do Scopacasa, Rafael Scopacasa, e leram Guarinello. Guarinello que tem pensado aí. Então, assim, eu vou propor o seguinte, pessoal. Eu vou propor uns 5 minutos de intervalo para vocês irem pegar uma água, irem, assim, né, fazer qualquer coisa que eu não preciso saber, um café. E aí a gente pode voltar 2h25. Enquanto isso, eu vou falando com a Érica. Podemos? Turma. Aí eu preciso... Ok. Tá certinho. Então, 2h25 a gente volta, tá bem? Enquanto isso, eu vou falando com a Érica aqui, tá? Pronto. Érica, querida, me conta. Oi, que saudade, Airão, tudo bem? Muita coisa, mulher. Muita coisa acontecendo. Estamos levando, né? Essa questão toda, essa doideira, a gente teve que se reformular completamente, né?
E tem uns projetos aí em andamento também, um projeto muito legal que depois eu posso falar com eles no final, sobre a Britânia. A gente está montando um grupo de pesquisadores brasileiros só sobre a Britânia. Pesquisadores que trabalham desde a Idade do Ferro até o medievo, né? Nossa, então, lindo. tem Na UF vários... isso? Não é da UF, não. É do Brasil todo e tem pessoas que estão doutorando na Irlanda ainda. A gente está se comunicando. Gente, vocês são tão finos, são tão chiques. Pois é. E aí a gente está nessa... Estamos na batalha ainda para poder montar o grupo de pesquisa. A gente tem ele já no WhatsApp, a gente se comunica, troca as figurinhas, né? E aí estamos aí na... Estamos pensando até grande demais, né? Estamos pensando em site, rede social, revista, tal, um negócio assim, meio que... Aí a gente, assim que tiver tudo assim, instituído direitinho, a gente vai fazer uma divulgação, acho que vai ficar bem legal. Pessoal bem comprometido, e assim, pessoas que eu já conhecia, né, que trabalhavam com Britânia, que eu já conhecia, e outras que ainda não. Mas é uma coisa bem mesclada, assim, é gente que trabalha de um tudo, né? Trabalha normandos, vikings, e aí tem o pessoal da Idade do Ferro, é muito legal. Professora Érica, boa tarde. Diga-me bem, boa tarde. Obrigada. Pegando o gancho aqui da geografia, que a professora Irã já deu uma abordagem aí. Sim. Eu queria saber se vai ter algum mapa para a gente visualizar aí as muralhas de Adriano. Vamos ter mapa, sim. Vamos ter mapa. Irlanda, o Norte, enfim. Então, do continente da época, né? O Essex, Nortúmbria, sei lá. Enfim, sim, filme, mas não visualiza o contexto geográfico, né? Sim, eu vou colocar 2 mapinhas para vocês. Obrigado, eu estou testando também o microfone não é muito bom. Tranquilo. Um mapa, eu vou mostrar para vocês as sociedades que habitavam a Britânia, como que ela estava dividida assim que, né, os agentes coloniais chegaram. E aí a gente vai poder ver bem, assim, as regiões, tá? Mas se você quiser depois, eu passo um outro mapa para você mais detalhado, porque nessa apresentação eu coloquei esse mapa das sociedades e coloquei um outro mapa das legiões que ocuparam cada território, tá? Mas aí eu posso falar alguma coisa da posição de cada local, se você se interessar, e depois eu passo um mapa que mostre mais. Mas vou mostrar a muralha de Adriano também. Aquele branquinho básico. Tu não gosta? Deixa eu te perguntar. Você quer tentar compartilhar sua tela? Sim, vamos fazer. Acho que vai dar certo. Não tem, em geral, não tem problema, não. Vamos lá. É porque eu realmente sou... Você viu aí, né? Apresentar agora, né? Isso. Aí ele vai te perguntar... Aí, Érica Vital está apresentando. Exatamente. Foi. Tá passando, tá direitinho. Perfeito. Então tá ótimo. Então é isso mesmo. Mas aí me fala, gente, essa rede maravilhosa. Vocês são incríveis. Eu quero já participar desse negócio. Eu quero ir nesses eventos, gente. Não, então, nós estamos buscando, assim, ainda fazer reuniões internas com a gente, né, para ver como que vai funcionar. E aí, depois, claro, a gente vai divulgar os eventos bem interessantes, porque vai dar para fazer, né, muita coisa legal, porque tem muito assunto, gente. Britânia é um... E tem gente que trabalha identidade também, então tem gente que trabalha com a identidade celta na contemporaneidade, né, né, tem muita coisa. E aí, vocês vão institucionalizar por qual universidade? Ou vão cadastrar direto no CNPq? Então, ainda não temos a gente ainda não decidiu, estamos fazendo votações, porque existe um grupo de pessoas da Universidade do Maranhão, eu acho que é, Maranhão, e aí poderia fazer por lá, mas tem algumas pessoas que estão achando que é melhor fazer pelo CNPq, então a gente está ainda decidindo. Acho que vai ficar bem legal, espero que seja alguma coisa que vá para frente mesmo. Eu entrei recentemente, só mais amenidades, né? Enquanto claro. Eu entrei recentemente no grupo de pesquisa de história global do Fábio Morales, lá da Federal de Santa Catarina, tem o pessoal da USP também, aí eu entrei.
com os estudos de epigrafia. Vamos ver, assim, não teve nenhuma reunião ainda, na verdade, a gente está... Não é do História Global, mas tem um compêndium que o Irã Gerbara e uma galera da USP está organizando, aí me convidaram para escrever um artigo sobre religião provincial, aí eu vou falar um pouquinho da Península Ibérica ali. Vamos ver, né? Assim, são umas coisas, fora muitos projetos aqui na UFRN também, pensando recepção dos clássicos na literatura de cordel, na literatura que legal. popular, tem muita coisa acontecendo. Então, é bacana. Assim, mas aí você está em qual escola? Você está para o município ou está no estado? Eu sou do estado, aí eu trabalho bastante com eles do primeiro, segundo e terceiro ano. É o básico, né? É ensino médio já. Legal, então, no terceiro ano, a gente trabalha bastante coisa para o vestibular, né? Então, já prepara bastante para o Enem, vestibular. E essa parte de história antiga, a gente pega muito no primeiro ano, né? Que tem alguns professores da rede que passam batido, né? Que não conseguem trabalhar ou não acham interessante trabalhar, então eles já pulam direto para medievo. E tem eu, que acho que é extremamente necessário trabalhar, né? E eu até vou puxar um gancho quando eles voltarem, de como que a gente pode colocar, então, inserir esses novos estudos, né, de Império Romano que a gente vê hoje, essa nova tendência, né, de estudo da história global, da teoria pós-colonial, como que a gente vai poder colocar isso para ser relevante, né? Porque um dos problemas que as pessoas levantam, estudar história antiga vai ser relevante para quê? Né? Qual é a ideia de se estudar história antiga, né? O porquê disso? Eu vou te cortar de propósito, porque, na verdade, a gente já tá aí, já são 2h26, a gente já pode começar, né? Então, na verdade, eu vou começar formalmente, porque depois eu vou editar esse vídeo para ficar bonito. Claro. Então, muito boa tarde, pessoal. Agora, voltando do nosso intervalo, vou dar só uma sugestão a vocês. No final da nossa aula de hoje, eu vou pedir para que vocês registrem aí a presença pelo chat, tá bem? Vocês escrevam, né? Dani, presente, só para que eu possa depois aferir a presença de vocês, tá bem? Bom, pessoal, hoje, então, nós recebemos a professora Érica Vital Pedreira? É pedreira mesmo. Eu coloquei Pereira. Nem não toda... é pedreira mesmo. Coisa linda, né, Irã Borges? Muito bem, hoje a Érica, então, ela é doutora, como já falei, pela UF, trabalha com Britânia há muito tempo, é uma querida amiga também da UFRJ. Então, hoje ela vai falar sobre conquista e emaranhamento, um estudo de caso da província da Britânia. Então, o nosso olhar agora vai estar direcionado, então, para uma dessas províncias, e a gente já vai começar a perceber na fala dela. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso. Como estudar numa província romana? Quais são os temas que aparecem, que ganham destaque no estudo de uma província? Não é que eles não apareçam no estudo do centro imperial de Roma, mas ao olhar para a província, outras questões a respeito do império se destacam. E aí a gente vai ver a especificidade da Britânia, então, hoje, com a professora Érica. Érica, eu vou fechar meu vídeo, vou te dar a palavra. Você, plena, diva, vai divando pela aula de hoje. Muito obrigada, não é para tanto assim, né? Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, achei o convite muito chique, muito obrigada. Se acontecer algum probleminha técnico, perdão, porque eu sou estreante do Meet mesmo, mas acho que vai dar tudo certo, já consegui colocar aí a apresentação. E, assim, vamos começar pelo começo, né? Assim, vocês perguntaram qual seria, então, a maneira de tentar apresentar a importância do estudo da história antiga, ou a importância, no caso aqui, da Antiguidade Romana, do Império Romano, né, numa sala de aula, né? Hoje a gente tem uma facilidade de tentar mostrar essa importância justamente por causa da mudança de perspectiva que a gente tem com os atuais estudos do Império Romano. Então, hoje, a gente não pode mais ver o Império Romano como um bloco coeso, vocês já devem ter ouvido muito isso,
que irradiava a civilização para aquelas regiões periféricas conquistadas e bárbaras, né? Hoje a gente tem uma ideia de escutar a voz do dominado, escutar a voz do subalterno. E como que você pode trazer isso para o momento atual? A gente está vivendo, né? Eu digo que é um momento cheio de trancos e barrancos, mas é um período maravilhoso, né? Que é justamente você dar voz a todos. Todos podem agora falar, todos podem expressar o seu descontentamento, a sua opinião, as suas ideias, né? E isso a gente está vivendo, né, correntemente no nosso cotidiano. A gente tem aí a internet para cada um dizer, mesmo que asneiras, né, com liberdade, o que quiser, infelizmente, felizmente e infelizmente, e a gente pode ver isso também nos estudos de antiguidade, né? E para o Império Romano, é muito importante pensar, então, essas situações localmente. A gente passa, então, a entender que cada província, né, o Império Romano, vastíssimo, que você pega lá desde o norte da Britânia até o Egito, por exemplo, África, o norte da África, você não tem como a professora Ayran estava falando, ter um controle somente coercitivo, ter um controle de tudo que entra e sai. Existe ali uma gama de experiências diferenciadas em cada região. E isso que é o Império Romano. O Império Romano, ele não é simplesmente a construção de estradas e monumentos e fórum e basílica, né, que isso geralmente era o padrão, né, se existia um padrão, isso era um padrão que acontecia nas províncias. Chegavam os agentes, né, começavam a construir as estradas para facilitar o transporte, para facilitar a chegada de mercadorias, e aí iam fazendo as construções, né, mais importantes, o fórum, a basílica, o templo, né? Mas cada província, cada população, ela recebeu isso de uma maneira diferente. Eu costumo dizer que a gente pode falar, né, de uma reação química que interagem dois reagentes. Só que a gente está falando de pessoas. E aí, se você vai interagir, sei lá, oxigênio e hidrogênio, né, a gente vai acabar gerando água, né? 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio, um exemplo. Mas com pessoas é diferente. Nem sempre a gente vai conseguir o mesmo resultado. E isso é interessante para nós pensarmos, como a professora Ayran falou, que a Bética, por exemplo, no sul da Espanha, não vai ter os mesmos resultados, né? Essa ocupação, essa manutenção, não vai ter o mesmo resultado que a gente verifica, por exemplo, na Muralha de Adriano. Então, para começar, eu trouxe aqui uma imagem, essa imagem seria o imperador Cláudio, e a Britânia. E aqui você pode ver, né, o imperador Cláudio, eu vou passar aqui que eu coloquei ela mais certinha. O imperador Cláudio, ele estaria aí massacrando a Britânia, né? A Britânia está representada aí por uma figura feminina. As regiões do Império, as províncias eram geralmente representadas por figuras femininas. Não sei se a professora Ayran já falou isso, porque as mulheres seriam como as províncias, difíceis de controlar. Então, tem que ser rígido, né? Mas a ideia aqui é que Roma chegou massacrando a Britânia. E a gente vai ver que não foi bem assim. Houve, sim, uma militarização bem forte, mas a ideia de trazer uma civilização, de dizimar a cultura local para implantar aí uma cultura mais sofisticada, digamos assim, isso aí é algo que ficou bem no passado, né? Que ótimo. E a gente hoje está preocupado em verificar uma nova perspectiva. Tiramos o foco, então, do centro, que seria ali a cidade de Roma. Ainda é importante estudar a cidade de Roma, claro que sim, mas a gente entende que nem ali na Península Itálica as coisas aconteceram de forma tão certinha, padronizada, bonitinha, como se pintava. Hoje a gente tem um foco voltado para o local, voltado, então,
para a perspectiva dessas populações dominadas. Até aqui tudo ok? Então, vamos continuar. Então, como que a gente faz, então, para tentar olhar para essas populações dominadas, né? A gente utiliza muito a teoria pós-colonial. Vocês já devem ter ouvido falar dessa teoria, né? Se a professora Ayran já comentou com certeza isso com vocês. E a ideia justamente essa, de você ver esse agenciamento das populações locais juntamente com essa entrada do dominador, né? Então, houve uma resposta, sim, e não só uma resposta, houve um embate, houve uma ação, tá? Tem uma questão que acontece muitas vezes quando a gente trabalha a teoria pós-colonial, e aí nós temos muitos conceitos que foram surgindo a partir dessa ideia, que seriam, para o Império Romano, a gente tem o conceito de romanização, por exemplo, a gente tem o conceito de hibridismo, de um sociólogo indiano chamado Homi Bhabha, não sei se vocês já ouviram falar. A gente tem o conceito de hibridização, que é uma revisão desse conceito de hibridismo de uma socióloga chamada Jimenez. Temos uma pesquisadora chamada Jane Webster também, que trabalha com outro conceito, trabalhou agora, eu acho que ela já deu uma mudada, que ela utilizava a criolização. Todos esses conceitos, eles são advindos dessa nova visão, desse novo foco que a teoria pós-colonial traz, tá? E busca, então, formas alternativas de se estudar o Império Romano. E aí, como que seriam essas formas alternativas? Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Como que vocês conseguem informações sobre o Império Romano? Como que vocês, os pesquisadores sobre o Império Romano conseguem informações sobre o Império Romano? Alguém consegue responder isso? E aí é o momento que vocês falam, viu, gente? Por favor, gente, falem. Eu sou uma pessoa que gosta de participação. Acho que eles conseguem as informações através de outros historiadores, outros pesquisadores que já produziram algum material sobre aquilo. Sim. Desde a época em viveu até... Sim, mas em algum momento, né, vamos dizer assim, o primeiro pesquisador, ele fez o que da vida dele, né? Como é que foi isso? Ele vivenciou, ele viu. Então, você acredita que foi uma testemunha ocular, né? Seria isso? Tá. Possivelmente. E essa testemunha ocular, ela teria feito o quê? Para poder deixar coisas para as outras pessoas que vieram depois saberem o que aconteceu. Eu teria registrado suas impressões do que estava ocorrendo ao redor dela. Como que fez esse registro? Pode ter sido escrito, pode ter sido falado, pode ter sido de outras formas também que eu não consigo agora expressar, mas acredito que existam mais formas. Érica, tem aqui no chat o pessoal falando, a partir de tradução de textos estrangeiros, documentações, etc. Relatos escritos, tá. Então, como que a gente vai responder essa pergunta? Geralmente, o que nós vemos, assim, quando alguém fala em estudar história antiga, e nesse bolo tá aí a história de Roma, do Império Romano, a gente fala muito em textos, né, escritos por autores que viveram naquela época ou que transcreveram informações daquele período, né? Só que se a gente parar para pensar, quando a gente vai falar da província ou das províncias, né, no caso, a Britânia, por exemplo, a gente não vai conseguir essas informações escritas por alguém de lá, exatamente. A gente não vai conseguir essas informações escritas por uma daquelas sociedades que habitavam a Britânia num período pré-conquista ou durante o período de conquista. Justamente porque essas populações, elas não tinham esse hábito de registro escrito, tá? E aí o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com texto escrito apenas, a gente tem uma perspectiva
do outro. Para mim, gente, que trabalho com província, o outro é o grego ou o romano, tá? Então, quando eu falar o outro, vocês já sabem que é o que a gente chamaria de romano. Eu coloco entre muitas aspas e vou explicar por quê. Então, quando a gente tem um texto escrito, a gente precisa ter cuidado, porque vai vir a perspectiva do colonizador. Então, a teoria pós-colonial, ela propõe a utilização de fontes alternativas. E é aí que a gente utiliza muito o auxílio de duas ciências que são muito importantes para a teoria pós-colonial, que é a arqueologia e a epigrafia. Então, a partir da arqueologia, a gente consegue analisar restos de túmulos, o lixo, restos de monumentos, cerâmica, estatuetas, relevos, tudo que está relacionado ao que a gente chama de cultura material. E com a epigrafia, a mesma coisa, só que a gente vai analisar os registros epigráficos, né, que são aquelas gravações em terra, que a gente diz, em pedra, desculpa, que a gente diz que são os escritos, né, para a eternidade, que foram produzidos ali. Então, a gente utiliza o que foi produzido ali no olho do furacão, o que foi produzido ali no decorrer da conquista, durante o processo de ocupação, durante os contatos interculturais. E é isso que é interessante quando a gente trabalha agora com o Império Romano. Isso a gente pode aplicar para toda e qualquer província, porque todas elas tiveram uma produção material muito rica. Então, a gente vai analisar o que aquela população estava produzindo durante esses anos de ocupação romana, durante esse período em que o Império Romano esteve presente. E aí é legal perceber, né, que eu vou pegar meu roteirinho aqui, que eu coloquei algumas coisas, e aí é legal perceber que isso vai mudando de acordo com o tempo, né? O tempo vai passando. Às vezes, né, estudar Império Romano é difícil, porque as pessoas acham que chegaram, então, os romanos lá na província e ocuparam e acabou. Não, é uma coisa constante, é um processo. As pessoas morrem, as gerações passam, o tempo passa, os soldados se aposentam, outros são recrutados, né? Os reis locais morrem também e as questões políticas também estão todas desestruturadas, né? Então, a gente precisa ver isso como uma constante, como um processo realmente, então, não como algo estático, conquistou, acabou, tá? E nesse sentido, eu não utilizo nenhum daqueles conceitos que eu falei para vocês anteriormente, né? Nem romanização, já utilizei muitos, já utilizei romanização, já utilizei hibridismo. A hibridização eu ainda utilizo para falar dos contatos sociais, mas como eu analiso o que aconteceu na província, eu utilizo o conceito de emaranhamento de um autor chamado Stockhammer. Esses textos do Stockhammer eu vou passar para a Irã, tá? Para a professora Irã, e ela vai passar para vocês, para quem se interessar em conhecer melhor o conceito. O que seria, então, o emaranhamento? Né? A gente utiliza esse conceito para trabalhar justamente com essas fontes alternativas, com esse material arqueológico, né? Com a cultura material. Ele fala de uma produção inovadora. Algo que foi produzido no momento dos contatos interculturais, e aí se transformou em uma inovação. E essa inovação é própria daquela região. Essa inovação não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Lembra daquela reação química que eu falei para vocês? Não vai dar o mesmo produto. Então, se eu tiver um templo na Britânia, por exemplo, ele vai ter características necessárias, particulares, para aquele grupo de pessoas. Talvez do Sudeste, no Norte já seja outra coisa. Tá? Então, é isso que o emaranhamento traz. Essa ideia de que o ser humano, ele vai sendo criativo à medida em que vai vivendo. Então, aí não dá para a gente falar mais em romano e em local. Não dá mais para falar em romano e em bretão, por exemplo, ou celta, para quem gosta, né? Depois a gente fala um pouquinho disso. A gente tem que falar numa produção
da Britânia, numa produção daquela região específica. Até aqui tudo bem? Tá todo mundo acompanhando? Tá? Tudo bem. Beleza. Então, eu dei esse início aqui para a gente poder entrar, então, no que seriam os atuais estudos de Britânia e como que a gente está fazendo isso, né, com essa nova tendência da teoria pós-colonial. Então, eu fiz um textinho para vocês, que eu também vou mandar para a professora Airan, e ela vai passar para vocês, com aí uma mini historinha, com contexto, vamos colocar assim, de como que foi essa conquista da Britânia. Vocês têm alguma ciência de como que isso aconteceu? Ou não? Vocês estão... Não, eles leram o texto do Davidson e da Norma, que ele fala um pouco da Britânia, né? Sim, É aquele com o Davidson? É aquele texto com o Davidson? Tá, tudo bem. O seu vai ser fantástico. Oi? O seu vai ser fantástico, vai ser bom ter você. Ah, sim. Então, aqui eu coloquei esse slidezinho com os atuais estudos sobre o Império Romano, a teoria pós-colonial, foco nas periferias, a perspectiva das populações locais, o estudo da cultura material, né, com os vestígios produzidos localmente. Então, aí já passamos. Aí aqui eu trouxe os 2 mapinhas que eu tinha prometido. Tá dando para visualizar bem? Tá legal? Sim. Tá sim. Então, eu vou falar desses mapinhas. Então, primeiro vamos falar da conquista. Como é que foi essa conquista da Britânia? Foi trabalhosa, tá? Entre 55 e 54 a.C., o Júlio César, que estava lá na Gália, tá? Lembra? Alguém já ouviu falar do Vercingetorix? Do De Bello Gálico? Também tenho esse livro no PDF. Talvez do Asterix e Obelix. Asterix e Obelix. Vamos começar por aí. Júlio César estava lá na Gália, fazendo as conquistas dele lá, conseguiu, né, foi bem sucedido em várias regiões da Gália. A Gália é uma província muito interessante também, quem se interessar, ela é uma província de passagem, então muita coisa acontece na Gália, tá? E aí, Júlio César subiu mais um pouquinho, foi para o sudeste da Britânia, aqui nessa regiãozinha aqui. Tá dando para ver o mousezinho passando aí? Não. Dá sim. Dá para ver? Então, nessa regiãozinha aqui, Júlio César subiu entre 55 e 54 a.C., e ali ele começou a fazer, então, as suas alianças. A professora Airan, quando eu entrei, estava falando de alianças com as elites locais, e isso é extremamente importante para a manutenção do Império Romano, né, para a manutenção de uma coesão, de uma unidade, né? Porque mesmo que cada província tivesse lá as suas características, existia um respeito a um centro, né? Um centro que era o Império, que era a cidade de Roma, onde estava o imperador, né? No primeiro momento, nos primeiros séculos. Então, Júlio César fez as alianças com essas tribos ou com essas sociedades do Sudeste, principalmente aqui, a gente tem, ali para baixo, a gente tem, nesse primeiro mapinha aqui, a gente tem os Essenos, a gente tem os Trinovantes, os Atrebates, os Belgae, que vieram da Gália Bélgica, que fica mais ao norte, os do Buni, desculpe. Então, essas sociedades ali, foram as sociedades que tiveram os primeiros contatos. Só que os contatos nesse período antes de Cristo ficaram apenas em questões comerciais. Então, esses chefes tribais, esses chefes que a gente vai chamar de reis clientes de Roma, eles começaram a importar produtos que a gente chama de bens de prestígio, e a ter esse contato mais estreito com o Mediterrâneo. Esses bens de prestígio poderiam ser artigos de luxo como vinho, azeite, garum, utensílios de cerâmica, que inclusive eram utilizados nos enterramentos para fazer uma distinção social, né, para mostrar um status de um chefe que era aliado de Roma. Foi apenas em 43 depois de Cristo, que o Cláudio, lá daquele slide anterior, né, o imperador Cláudio, ele conseguiu entrar na Britânia de fato para conquistar, né? Mas ainda assim, a Britânia ela se manteve uma
uma região muito difícil de ser controlada. A gente pode contar aí algumas rebeliões, a gente teve a rebelião de Boudica, vou falar um pouquinho dela, a gente teve a rebelião de Druidas, tivemos uma revolta dos Atrebates, que é uma das tribos, que se juntou com a revolta de Boudica, tive aí uma usurpação já no século III, então a Britânia, ela teve em todos os momentos de manutenção do império ali, né, das tropas ali, ela, a todo momento, ela foi uma província difícil de ser mantida, né, então ela precisou ter uma guarnição militar permanente. Para quem não entende de exército, não estudou ainda sobre exército, ou gosta de exército, eu também vou indicar um livro sobre isso, que vem falando bem didaticamente das legiões. E essas legiões tiveram que se manter ali por conta de problemas diversos no interior da província e também nas regiões de fronteira. E a gente vai ter, por exemplo, as questões da muralha de Adriano e da muralha de Antonino também, sempre questões com as populações fronteiriças ali, mais inóspitas à manutenção de Roma. Então, tivemos aí uma quantidade de legiões que permaneceu na Britânia durante 4 séculos, pelo menos. Então, a gente teve aí a Segunda Legião Augusta, a 14ª Gêmina, a 8ª Augusta, e por aí vai. Contabilizamos, mais ou menos, uns 40 mil soldados entre os séculos I e II depois de Cristo, que permaneceram na província. Só que tem uma questão interessante aí. Esses eram os agentes coloniais. Esses eram aqueles indivíduos que levavam esse ideal de romanidade, de romanização, como queira, para a província. Só que esses indivíduos, eles não vinham da cidade de Roma. Quem dirá da Península Itálica? Esses indivíduos, eles eram todos provenientes de outras regiões do Império já conquistadas. Então, quem conseguiu, vamos colocar assim, controlar a Britânia desde o início, desde o momento de conquista, eram também colonizados. Eram indivíduos vindos da Gália, da Germânia Inferior, da Germânia Superior, da Espanha, da Trácia, do Egito. Então, como pensar em um império, um bloco fechado de cultura, num caldeirão cultural fervilhante desses? Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar a localidade. Porque para cada região da Britânia, para onde essas tropas se movimentavam, elas levavam consigo, inclusive, a sua cultura de origem, as suas crenças, os seus valores, as suas divindades, eram todas carregadas desde lá, vamos dizer assim, da Batávia, lá na Germânia Inferior, até a Britânia. Você tem um longo caminho até chegar ali. Aí você vai coletando informações, vai coletando crenças, vai coletando padrões iconográficos para chegar lá e transformar tudo isso em uma inovação. E criar aí a cultura da Britânia, especificamente daquela região. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Joinha. Então aqui, né, nesses 2 mapinhas, a gente tem, vocês vão receber no textinho também, vai ficar melhor. Tem aqui as tribuzinhas, né, que estavam lá enquanto o seu lobo não vem, né, enquanto Roma não chega, e aqui as tropas, as legiões que adentraram a Britânia, sem contar as tropas auxiliares que eu coloquei no texto, tá? Vamos continuar. Assim, aí, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu falei para vocês que a gente utiliza, então, a cultura material, né? Como que a gente vai trabalhar a cultura
estudar, professora, religiosidade. Então, os exemplos que eu vou trazer para vocês de cultura material e como que a gente vai analisar o que se passava, né, como que eram essas interações durante esse período, são estatuetas de divindades e também epígrafes votivas. Então, existem outras formas de estudar. Vocês podem encontrar pesquisadores que vão trabalhar especificamente a construção do espaço, né, como, por exemplo, o professor George Davidson, do texto que vocês leram. Vocês vão ter pesquisadores que vão trabalhar as relações de poder, né, as relações de poder, a política local, como que os chefes se organizaram, como que foram, como foi o relacionamento, né, entre os agentes coloniais e os chefes locais. Então, cada pesquisador pode aí adentrar por um caminho. Existem diversas maneiras de se estudar. Eu escolhi a religiosidade, porque eu me sinto mais confortável de estudar a religiosidade. Eu gosto muito de analisar estatuetas, eu gosto muito de analisar imagens. Então, eu mantive esse estudo específico. Então, é aqui que a gente vai continuar. Então, vamos ver como que esse emaranhamento se consolidou nas crenças religiosas. Porque, a partir do momento que você vai vivenciando uma nova crença, vai vivenciando, trazendo novos elementos de fora, com todos esses legionários, né, estrangeiros adentrando a Britânia, mas as crenças locais, como que isso foi ressignificado para criar aí uma nova forma de religiosidade, uma nova cultura religiosa. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe é essa deusa, que é a deusa Epona, é uma deusa local, ela é chamada de deusa cavalo, porque antes da Britânia ser conquistada, ela era presentificada como um cavalo. Era a imagem de Epona. E depois ela passou a ser presentificada assim, com todo esse estilo de matrona romana, né, entronizada, com a túnica, com o cabelinho, né, eu acho que é Tutulus o nome agora, eu não me recordo, mas com esse estilo de cabelo, com a tiara. E aí sim, ela manteve os dois potros, os dois pôneis, né, ao seu lado, indicando que é a deusa Epona. Ela passou, então, a carregar esses atributos, os cavalos. E é interessante porque uma deusa local foi adotada pela guarda imperial romana, porque até então, no panteão romano, não tinha uma deusa relacionada aos cavalos, né, a essa classe equestre. Então, eles adotaram essa divindade como sendo uma protetora da guarda imperial romana. E aí a gente vê como que essa divindade local foi ressignificada e totalmente transformada, né? A iconografia humana, de forma humana, ela não era utilizada na Britânia até a entrada dos agentes coloniais romanos. Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo. A segunda estatueta que eu trouxe para vocês é uma estatueta de Mercúrio, do deus Mercúrio. Como que a gente sabe que é Mercúrio? Porque ele tem ali o galo, a tartaruga e um carneiro, que são alguns elementos relacionados a Mercúrio. Mas ele possui um elemento a mais que eu queria que alguém tentasse descobrir qual é. Ai, meu Deus, um elemento a mais, gente, nessa estátua. Eu não posso me meter, mas já vou tentar ajudar, né? Dá dica, gente. O que seria esse elemento a mais? Ele parece que foi colocado posteriormente. Ó, estão pedindo para colocar. Tá em torno do pescoço dele, alguma coisa estranha. Uma coisa estranha. Essa coisa estranha se chama torque. E é um símbolo de status de populações que a gente chama de celtas, né? Então, os celtas antigos, eles tinham esse ornamento em torno do pescoço. Muitos eram de ouro maciço, vários foram encontrados na Britânia, inclusive, depois de escavações. É como um colar? É como um colar que mostra o status.
Então, a gente tem aqui o deus Mercúrio, um deus romano, né, sendo condecorado por algum dedicante local, provavelmente, porque ele colocou esse torque aí, dando ao Mercúrio um status, né? Olha que interessante. Talvez essa imagem tenha sido trazida, né? Eu não sei se foi produção local mesmo, porque lá existiam, sim, vários escultores, ou se foi algo trazido, comprado, né, importado, e o dedicante foi e acrescentou esse torque, que para ele fazia todo sentido, né? Um deus poderoso precisa receber um ornamento de honra, um ornamento de status elevado, né? Então, você vê que interessante essa pessoa, né, esse dedicante, ele conseguiu transformar um deus estrangeiro, né, um deus do dominador, como algo que para ele fazia sentido, como algo que para ele era sagrado. Então, aí a gente tem uma inovação. Mercúrio nunca foi visto dessa maneira em nenhum outro lugar do Império. Então, temos aí essa deusa chamada de Brigântia ou Brígida, e ela tem também uma epígrafe aqui do lado dela, a gente vai ver, vai analisar. E ela está vestida como Minerva. Ela está com uma túnica drapeada, ela tem uma estola, ela tem o Orbis Terrarum na mão, vocês conseguem ver esse círculo na mão dela, essa esfera? É o Orbis Terrarum. Ela tem o cabelo ornamentado, como de uma matrona, e ela tem uma lança, ela é militarizada. Mas ela não é a Minerva, ela é a deusa Brigântia. E aí tem uma epígrafe aqui, Brigântia, a Brigântia, desculpa, Sextus Amandus, arquiteto imperial, então ele tinha essa função de arquiteto, fiel ao imperador, o fez. Então, você vê, a cultura material, ela dá rosto às pessoas. Esse homem, ele se identificou, nós sabemos quem foi o produtor. Provavelmente, ele era daquela região, mas ele também tinha essa profissão de arquiteto imperial. Então, ele conseguiu confluir a crença dele em Brigântia com atributos militares de uma deusa como Minerva, por exemplo, porque ele estava lá, ó, relevo encontrado na muralha de Antonino. Ele estava lá num contexto militar. Ele precisava de uma deusa que desse a ele essa proteção militar. Até aqui, tudo bem? Tudo lindo. Tudo bem. Então, aqui nós temos o que eu chamo de... Eu prefiro casamento sagrado, mas também existem pesquisadores que falam casamento divino, como a Tatiana Bina, que é uma excelente historiadora, maravilhosa. E aqui nós temos... O que seria, então, o casamento sagrado ou o casamento divino? É a união entre um deus e uma deusa. Eles aparecem casadinhos, juntinhos, em um mesmo relevo, uma mesma estatueta. E aqui nós temos Mercúrio, novamente, que está à esquerda. Ele tem aí as asinhas em cima, sobre a cabeça, dá para vocês verem as asinhas, tá? Não são chifrinhos, tá? São asinhas. A gente tem, ele tá com uma capa, carregando uma bolsa, peraí, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui para vocês. Uma capa carregando uma bolsa, né? O caduceu na outra mão. O que é um caduceu? É um símbolo de Mercúrio, são duas cobrinhas entrelaçadas. Depois eu tento botar uma imagem de um caduceu para vocês aqui. E temos aí... É como símbolo da medicina? Isso, é o símbolo da medicina, exatamente. Com aquelas duas cobrinhas entrelaçadas, né? Então, a gente sabe ali que é Mercúrio. E o galo tá ali também, mostrando que é ele. Do outro lado, nós temos Rosmerta com uma túnica drapeadinha. Temos aí o cabelinho dela bem feito, ornamentadinho também. Ela tá carregando uma lança em uma das mãos e uma pátera na outra mão, fazendo uma libação. Aí embaixo, vocês podem ver que tem um altarzinho. Tá dando para ver? Bem entre os dois, um tamborzinho. Sim, sim. É um altarzinho. Então, ela está fazendo ali um ritual, ela está fazendo uma libação. Tá?
Então, eita, voltou tudo aqui. Passou demais, desculpe. Agora foi, tá. Então, e aqui nós temos, então, Mercúrio, que é um deus do colonizador, com Rosmerta, que é considerada uma deusa-mãe local, uma deusa da soberania local, que protege o território, tá? Uma deusa mãe terra. Então, o que demonstra esse casamento sagrado aí? Demonstra que, apesar do colonizador entrar, né, e permanecer na terra, a soberania local está garantida. Não tem como o colonizador tirar isso. Ele vai precisar aceitar que essa soberania existe e que ela vai permanecer. Da mesma forma, está marcado que o colonizador também veio para ficar. Então, eles se casam. Então, a gente tem a conquista da terra e a gente tem a fertilização dela com a mãe terra ali presente. Então, seria um casamento perfeito, né? E aí, eu abro um parênteses aqui de algo que eu até cheguei a conversar isso com a Airan quando eu estava escrevendo a minha tese, de uma ideia que surgiu quando eu estava analisando algumas epígrafes, porque eu comecei a achar algumas referências ao culto do imperador. Sabem o que é o culto do imperador? Eles ainda não, a gente ainda não entrou nessa parte. Não chegaram. Tá, não, então eu vou explicar rapidinho. Dar um ampassant, isso. O culto do imperador seria um culto realizado ao gênio do imperador, como se ele fosse divinizado, tá? Como se a gente divinizasse a imagem daquele imperador, tá? Sendo que ele geralmente era feito somente para o imperador, tá? E num templo, né, naquele templo retangular, geralmente padronizado. Só que na Britânia, eu fui encontrando dedicações ao Númen, ao gênio do imperador, associadas a dedicações a essas deusas locais, como Rosmerta, por exemplo. E aí me fez pensar no seguinte: essa é uma forma local do culto do imperador. O imperador, ele não pode mais ser divinizado sozinho, ele tem que aceitar que naquela região ali existe uma soberania, existe uma divindade que comanda. Então, ele tem que se associar a ela para conseguir permanecer na Terra. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem aí uma utilização de uma prática que seria romana, que é o culto do imperador, mas para fins locais, para atender a necessidade de um dedicante que é um devoto, por exemplo, de uma deusa mãe. Sim, Érica, okay? Só para dar fala. Mais lastro para o pessoal, que hoje eu fiz uma revisão com eles sobre as características do sistema republicano de governo e como que o império enquanto forma de governar, ele vai ter diferenças, mas ele narrativamente vai dizer que está defendendo um ideal republicano que é particular ao contexto romano, né? E aí uma das coisas, pessoal, que é importante, que a Érica está mencionando, que eu acho muito importante a gente pensar, é que num primeiro momento, ou seja, a gente pode pensar aí no governo de Augusto, no governo dos primeiros imperadores, que a gente vai ver que é a dinastia Júlio-Cláudia, né, que é o conjunto dos primeiros imperadores que mantém ainda uma vinculação com Augusto, né, ou são herdeiros de Augusto, ou se colocam como continuadores da política do primeiro imperator, né, do primeiro princeps, do primeiro imperador. A gente vai ver que nessa dinastia Júlio-Cláudia, que é a primeira dinastia dos imperadores romanos, ainda não vai ter a divinização do imperador em vida. Em vida. Ele vai ser divinizado quando ele morre. E aí a gente vai ver que isso se dá por conta da vinculação ideológica, ou seja, da representação da imagem política do imperador com Júpiter.
por exemplo, né? Ele não é um representante de Júpiter na Terra, mas ele governa com o poder dado por Júpiter. Né? A autoridade dele emana da divindade. Isso ideologicamente falando. Então, se no primeiro momento ele não é divinizado em vida, isso não vai aparecer nas províncias com ele divinizado enquanto ele está governando, nesse primeiro momento do Império. Mas quando ele morre, nesse primeiro momento, quando ele morre, começa a pipocar não, mas a gente reconhece, né, a partir da morte dele, o aparecimento de várias estelas funerárias em homenagem ao imperador que morreu. O que isso significa? O que vocês acham que isso significa? O imperador está lá em Roma, morreu. Aí, cá na Britânia, cá na Península Ibérica, aqui na Bética, na Lusitânia e na Tarraconense, que são províncias ali da Península Ibérica. Um elite local, né, um grupo que comanda determinada cidade, manda construir uma lápide em homenagem ao imperador morto, ao númen, ou seja, a divinizar como se fosse a memória, né, o espírito sagrado desse imperador morto. O que isso quer dizer? No primeiro momento, isso quer dizer que essas elites estão dizendo o seguinte para Roma, falando, olha, nós estamos de acordo com vocês, nós estamos integrados àquilo que acontece lá, essa região aqui é fiel a Roma, né? Quer ser reconhecida como uma região que é fiel a Roma. Né? É claro que isso, ao longo do tempo, essa ideia do culto imperial, então o culto ao imperador, ela vai se transformar e ele vai chegar um momento em que ele vai ser divinizado em vida, que é uma coisa assim que para a tradição romana isso é uma inovação imensa. A partir do segundo século, terceiro século, já na nossa era, a gente já vai ver vários momentos em que esse imperador ele é um deus na Terra. Ele está ali, ele é mais um do panteão latino, né, do panteão greco-romano, nesse caso, o panteão latino-romano nesse sentido. Né, então, assim, o que a Érica está demonstrando agora é mais um elemento de como a religião ela é uma ferramenta de diálogo, não só de domínio, mas de diálogo, de integração, ou do que ela muito, muito sabiamente está chamando de emaranhamento, né, dessa coisa de misturar costumes romanos misturados com tradições locais. Acho que tem uma pergunta do Edinaldo aqui sobre isso. Tá. No chat. Essa prática se assemelha ao cunhadismo que ocorria no Brasil? Cunhadismo? Não conheço cunhadismo. Também não. Abre aí o áudio, Edinaldo. Comenta aí pra gente, o que é isso? Cunhadismo, também não conheço. Agora? Boa tarde. O cunhadismo era a prática que os tupis interligavam as tribos, né, que é o casamento entre uma tribo e outra, e que também, quando chegaram os portugueses, eles também adaptaram isso aos portugueses, pedindo proteção militar, riqueza e tudo mais, era meio que isso. Então é uma prática é o casamento como símbolo de uma união. De uma união entre duas culturas, né? Sim. Nesse caso, o que é bacana que a Érica está demonstrando é que o casamento, essa união, ela se dá no nível da religião, né, Érica? Então, o casamento divino, ele tem raízes anteriores, num período da Idade do Bronze, Idade do Ferro da Irlanda, quando tinha, assim, esse casamento entre um rei, que era o fertilizador da terra, né, e de uma mulher que iria representar essa terra, né? Então, a ideia do casamento divino aqui mostra que Mercúrio seria, então, o fertilizador da Britânia. Rosmer está representando a mãe terra, que é a Britânia, né? E assim também, né, quando a gente faz essa união do culto do imperador com uma divindade local, é o imperador, que é o representante de Roma, como o fertilizador dessa terra, da Britânia, né? Então, é bem interessante, sim. Acho que tem alguma correspondência, sim. Provavelmente, né? Assim, não que foi uma... Como é que eu vou dizer?
não que viajou da Irlanda até o Brasil. Eu digo que pode ser que exista, sim, uma crença similar, né? E que possa agir da mesma forma, possa ter essa mesma ideia, o mesmo objetivo. Né? Respondeu a pergunta? Eu tô satisfeitíssima. Não sei se o pessoal ainda tá com Então, sede. tá. Porque, assim, realmente, eu não conhecia. Achei muito Reginaldo, o que interessante você também. acha? Não, eu acho que sim, porque eu cheguei a esse questionamento a partir do que Rui colocou, né? Que era um casamento e título de cidadão romano aos líderes locais, entendeu? Não ouvi bem. Você pode repetir, que ficou meio abafado o som. Deixa eu... É porque eu cheguei a essa conclusão a partir do que Rui colocou, né, nos comentários, que o casamento e os títulos de cidadãos é romano aos líderes locais. Então, foi bem a partir disso, desse casamento e essa distribuição de títulos. Ah, entendi. Você estava falando da questão de uma aliança, no caso, não um casamento, uma aliança entre Roma e as elites locais, né? Estava nessa parte. E o Tá, casamento entendi. seria como símbolo dessa aliança. Eu acredito que isso provavelmente acontecia nas mais diversas culturas. Essa ideia de um casamento por amor é muito contemporâneo, né? Antigamente o casamento, ele era assim um contrato, realmente. Servia para unir famílias, unir territórios, né? Unir reinos. Érica, sabe, sem querer passar à frente do Ed, que estava comentando aí, o que eu acho muito interessante nisso que você está colocando dos casamentos divinos é que a ideia, deixa eu até abrir o vídeo aqui para que o negócio tem que gesticular, gente, tem que gesticular. A ideia da integração entre duas culturas, como um casamento, ou seja, como algo que tem uma estratégia que é integrado, sabe? Sim. Já aparece nesse discurso colonial. Então, quer dizer, que a gente está chamando de discurso colonial, mas não é discurso colonial, mas nesse discurso local, né? Quer dizer, quando a gente fala assim, porque a gente só tem a linguagem militar para traduzir aquilo que Roma fez, ou o relacionamento de Roma com essas áreas. Né? Aí você vê a documentação material, que é feita por indivíduos locais, que a ênfase, a narrativa, a tônica que está ali é a tônica da integração não armada. Né? Isso que eu acho muito interessante. Né? E, assim, tomando aqui a liberdade de citar a minha tese, né? Eu estudei muito o exército para poder estudar a Britânia, porque era o que mais acontecia. Só que eu estudei esse exército com as suas crenças. Então, eu vi ali uma quantidade enorme de membros de tropas auxiliares, de legionários, que estavam fazendo dedicações religiosas ali. Eles estavam buscando um auxílio na batalha, um auxílio para a vida, um auxílio no pós-morte. Enfim, eles estavam ali, então, necessitados, talvez não da guerra em si, mas eles estavam necessitados ali de um acolhimento de uma divindade local. E a gente vê muitos legionários estrangeiros cultuando divindades locais, divindades daquela região ali mesmo da Britânia. É bem interessante. Muito legal. Vou fechar meu áudio e vou parar de te atrapalhar. Nada, que isso. Nada de atrapalhar, tá ótimo. O próximo slide, eu trouxe aqui Sulis Minerva, que a divindade Sulis, ela era cultuada em uma região chamada Bath, bem próxima ao centro da Britânia, sudeste mais para o centro, vamos colocar assim. E existia ali uma fonte simplesmente, onde os locais faziam dedicações, jogavam objetos na fonte como uma oferta para Sulis, e a partir da entrada do Império, né, a partir da entrada dos agentes coloniais, a gente vê aí nessa primeira imagem como que ficou o santuário de Sulis. Né? Ele ficou grandiosíssimo, né, feito aí pelas elites locais romanizadas, enfim, se a gente quiser chamar assim,
produzido para essa divindade Sulis, que aí sim ela vai ser associada a Minerva. Então, a gente passa a ter dedicações a Sulis Minerva, tá? Ai, eu sempre faço isso, sempre giro o negócio. Aí, aqui, né, abaixo, a gente tem uma imagem da cabeça dessa divindade, de Sulis Minerva, que ela é bem romana, né? Tem aí o cabelinho, né? Bem as feições de uma divindade do panteão clássico. E a gente tem aí uma epígrafe, para quem não conhecia, para quem nunca tinha visto, nós temos aí um altar com uma epígrafe dedicado, esse altar dedicado à deusa Sulis. Então, a gente tem a inscrição para a deusa Sulis, Lúcius, Március, Menor, Aruspex, fez de presente. Então, ele era um adivinho, vamos colocar assim, aquela pessoa que observa os auspícios, não é isso, Airan? Para ver se o momento é favorável para alguma atividade. Sim, é um colégio sacerdotal, né? Colégio sacerdotal, isso. Eu acho muito legal essas inscrições, justamente você ter aí a pessoa em si, né? A pessoa se coloca, ela dá as suas características. Tem umas que falam da legião a qual pertence. É fantástico. Analisar a epígrafe é lindo, gente. Vocês vão amar se vocês quiserem trabalhar com isso. E aqui eu tenho uma outra imagem nesse próximo slide, que é uma plaquinha também dedicada a Sulis Minerva. Essas plaquinhas são chamadas de plaquinhas... como é que é o nome que eles dão? Amaldiçoadas, isso, plaquinhas amaldiçoadas, porque geralmente era um pedido de alguém para causar mal a uma outra pessoa, pedindo isso para a divindade. Então, a ideia aqui é desse Solinos, esse indivíduo, ele pediu a Sulis Minerva que não permita sono ou saúde a quem o fez mal, seja essa pessoa homem, mulher, escravo ou livre, né? Ao menos que ele vá lá fazer uma oferenda para o templo de Sulis Minerva. Essas plaquinhas amaldiçoadas, inclusive, elas estão em um latim muito precário, um latim que eles chamavam de local, porque é com uma grafia completamente diferente do latim rebuscado, se é que eu posso falar assim, né? Um latim mesmo local, do dia a dia. Eles escreviam os sons que eles entendiam, né? Então, é interessante, até porque nos dias de hoje a gente faz isso, né? Quando a gente escuta uma língua diferente, a gente acaba tentando transcrever o som que a gente escuta. E eles faziam muito isso com os nomes das divindades. E a gente tem diversas grafias nas epígrafes de uma mesma divindade. A gente associa que são relacionados a uma mesma divindade justamente porque os nomes são bem parecidos, né? E aqui a gente tem as minhas amadinhas, as divindades femininas plurais, que também são divindades próprias da Britânia e de outras regiões que a gente chama de célticas. E essas divindades, elas eram geralmente cultuadas em trios, assim, tá? Então, elas são divindades locais que foram sendo ressignificadas e foram sendo vestidas como matronas romanas, mas continuaram mantendo aí os seus atributos, né, de deusas mães, de deusas protetoras do pós-morte, de deusas ligadas ao culto das águas, e aí tem uma vasta lista de atributos que elas possuem, tá? Então, essas divindades, a gente pode ver que elas estão aí com os cabelos ornamentados, com a túnica, a estola de uma matrona, elas estão entronizadas, né, sentadinhas, e carregam aí atributos relacionados à fertilidade. São pães, bolos, frutas, que vão trazer aí uma colheita abastada, uma colheita abundante, né, para a região. Vamos lembrar que era uma região agrícola, né, então eles tinham muito essa preocupação
das divindades locais trazerem essa fartura de colheita, com a cornucópia, com, enfim, frutas em geral. E a gente tem, além dessas imagens das divindades femininas plurais, eu chamo de plurais porque elas aparecem sempre pluralizadas, tá? Elas sempre aparecem juntinhas em trios, ou são 4 ou 5, já encontramos até com 7. E eu trouxe também algumas epígrafes, algumas inscrições. Essas, infelizmente, tiveram aí o suporte perdido, mas a inscrição foi transcrita e a gente conseguiu manter. Então, é interessante que essas divindades da Britânia, essas divindades femininas plurais da Britânia, elas, conhecidas em sua maioria como matris, elas são divindades que recebem, como é que eu vou dizer? Divindades de outras regiões. E aí isso eu falo que provavelmente é porque os seus dedicantes, eles vieram dessas regiões para as quais eles relembram, né? Então, a gente tem aqui uma inscrição para as matris Italis, Germanis, Galis, Britanis, e foi o Antônios Lucretianus, que ele era um beneficiários consulares, que fez. Nós temos para as matris Holotote, que significa, é uma palavra celta, que significa de todas as regiões, tá? Para as matris, então, de todas as regiões, Tibérios Cláudios Quintianos, também era um beneficiário do cônsul, cumpriu um voto de bom grado. E também para as matris Tramarine, né, que são as matris de além-mar. Então, eles, na Britânia, estavam ali em uma ilha, né, vieram de uma outra região, vieram do continente, e estavam aí fazendo uma dedicação para as matris de além-mar. Então, esse indivíduo era do regimento do Germanorum, provavelmente ele veio da Germânia, e estava aí relembrando as divindades da sua terra natal. Então, a gente tem aí uma confluência das matris, que eram uma divindade daquela região da Britânia, mas recebendo aí epítetos das regiões de onde vieram esses soldados. Então, uma confluência, um emaranhamento de crenças. Estavam eles aí necessitados de ajuda das suas divindades da terra natal. E a terceira divindade feminina, quarta, né? Divindade feminina que eu trouxe é a Coventina, que ela veio lá da muralha de Adriano. Coventina é uma deusa local também, mas que recebe muita dedicação de legionários vindos de todas as regiões. Ela é uma das divindades que possui umas grafias loucas, né? Coventina, Covetine, Coventine, Covontone. A gente encontrou diversas grafias para esse nome. Infelizmente, hoje, ela é utilizada muito pelo pessoal da Wicca para falar de uma religião, sei lá, neodruida, alguma coisa assim, que eu não sei, mas ela é muito utilizada. Às vezes, se vocês botarem Coventina no Google, vocês vão encontrar diversos sites, mas que tratam apenas do neopaganismo, não que tratam da Coventina arqueológica, né? E ela também acabou recebendo aqui, nessa imagem, vocês podem ver, uma imagem, né, de como se fosse uma ninfa, né? Ela está reclinada, está aí com uma folha de palma, ela tem apenas a parte inferior do corpo coberta, né? A parte superior está aí desnuda, então ela está como se fosse numa posição de ninfa, que seria aí uma entidade também clássica, né? Isso porque também essas divindades locais, como eu falei, elas não tinham uma representação antropomórfica antes da entrada dos romanos. Até então, elas eram todas, ou eram
formas de animais, ou eram, então, o espírito que habitava a fonte? Coventina e Sulis, por exemplo, eram espíritos que habitavam fontes locais, tá? E depois, então, elas receberam essa imagem. Então, nós temos aí algumas inscrições para a Coventina, muitas delas relacionando Coventina com as ninfas, como eu falei. Então, a primeira, para a deusa ninfa Coventina, esse homem, Madurro Germanos, e a outra, para a ninfa Coventina, um decurião cumpriu um voto. Tá? Muitos dos dedicantes eram militares mesmo. Tá? Até aqui, tudo bem? Simbora. 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 Então, chegamos na conclusão. Aqui na conclusão, eu separei 3 pontos que eu considero que são principais, né? Então, quais são esses pontos aí? As províncias do Império. Aí, pronto. As províncias do Império não foram construídas do zero, então a gente precisa lembrar, né, que cada província manteve características, particularidades locais, ao mesmo tempo em que novos valores e práticas foram sendo adotados e ressignificados para atender às necessidades dos habitantes, tá? A população da Britânia, assim como os elementos culturais, ela foi construída através de contatos interculturais, tornando-se única e específica daquela região. Então, a gente não pode dizer que foi a mesma população que se manteve ou que foi totalmente transformada e se tornou uma população romana. A gente não pode falar isso. A gente entende que ela foi sendo construída ao mesmo tempo em que a religiosidade local foi construída, ao mesmo tempo em que a cultura foi construída. E nós não... Opa, eu sempre faço isso, perdão. Tá. Nós não podemos tratar, né, assim, de romanos e bretões separadamente, né? Porque os romanos que adentraram a Britânia, como eu falei para vocês, eles consistiam em legionários e membros de tropas auxiliares recrutados em diversas outras regiões, né? Como a Gália, Espanha, Germânia Inferior, Germânia Superior, e levaram eles um ideal de ser romano que já foi ressignificado por sua própria cultura e que, por isso, esse ideal de ser romano já era, então, emaranhado. E assim foi construída a Britânia. Então, eu concluo essa parte. Aí eu quero Ai, passar... querida, deixa eu abrir o vídeo aqui para a gente fazer aquele... Deixa eu ver aqui. Aquele Sim, eu vou fechar aqui. Que isso. Eu espero que vocês tenham várias perguntas aí. Vamos ver. Eu também espero. Querida, olha, é sério, eu estou muito feliz. Acho que está sendo uma maravilha receber você aqui. Vamos abrir, então, para as perguntas. Quem tem mais perguntas? Deixa eu mostrar aqui também uns livrinhos. Claro. Esse livro aqui, ele é bem básico. Tá? Esse aí a gente não encontra o PDF, não, né? Eu vou ver. Eu nunca tive curiosidade de procurar, porque como eu tenho esse, mas eu posso procurar naqueles sites maravilhosos que a gente tem, tá? Tá dando para ver o título? Deixa eu botar aqui o... Peraí, onde é que tá o nome do autor? Acho que tá aqui. Mas eu vou mandar isso tudo para vocês, tá, gente? Eu vou mandar tudo numa... Eu preparei um textinho com tudo que eu falei. E também botei lá sobre a revolta de Boudica, que não deu tempo de falar. Se quiser, posso falar mais. Enfim, botei no textinho, botei também sobre o casamento divino, botei várias coisas legais e também preparei uma bibliografia de apoio interessante. Tem esse livro da Boudica. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Só trago gente boa nessas nossas áreas. Eu tenho uma pergunta. Ali, ó, tem uma pergunta ali. A Francisca... Peraí, a Francisca tem um debate ali rolando sobre casamento, sobre como casamento romano. Enfim, acho que da tua fala dos casamentos divinos, minha filha, está rendendo. Mas a Francisca colocou ali, eu queria saber qual foi o papel dos druidas e se teve na mistura da religiosidade. Então, o que acontece é que os druidas eles foram severamente reprimidos desde o início da conquista. Tá? Tinha-se uma ideia de que os druidas seriam um empecilho para a construção de uma nova organização social, né? Porque eles eram como, vamos colocar assim, grandes conselheiros, né?
dessas sociedades. Vocês viram lá naquele mapinha, eram diversas sociedades, cada uma era independente da outra, era um território bastante heterogêneo, tá, gente? Não tinha essa ideia de uma união, tá? Então, provavelmente, eles eram, inclusive, alguns eram inimigos uns dos outros, e Roma utilizou bem isso, tá? Para fazer as alianças certas, mas eles foram severamente reprimidos. E na Britânia, inclusive, parece que em uma ilha mais ao norte, eu acho que era a ilha de Anglesey, eu vou procurar saber isso direitinho, eles tinham uma escola de druidas, que foi sendo exterminada. Porque o que acontece é que eles detinham ali todas as informações, a educação, as informações eram passadas oralmente, né, ou pelos druidas, eles não tinham esse sistema de escrita tão sistematizado quanto o romano era, mas eles tinham, sim, uma forma de conhecimento muito consistente por meio desse druidismo local. E aí isso foi realmente, acho que foi uma cartada de mestre de Roma em dizimar, assim, pelo menos controlar, e depois ele foi sendo erradicado mesmo. Eu, assim, Rui, acho que ela acabou de falar, parecia que ela estava pensando, vocês dois estavam pensando juntos. Ele perguntou se tinha escrito, ela já fala, não tinha escrito. Era oral, a tradição oral. Mas assim, você a escrita era, deixa eu só falar uma coisa. Claro. A escrita, ela era muito relacionada a algumas fórmulas mágicas. Então, não era sistematizado como a gente tem, por exemplo, os textos de César no De Bello Gallico, por exemplo. Né? Eles não iam escrever um texto colocando todos os ensinamentos ou tudo que eles viviam ali. Era algo mesmo relacionado para rituais. Então, aí sim a gente pode falar de escrita. Muito legal. Assim, eles têm, nessa aula remota, a gente tem que fazer... assim, a gente está num sistema extremamente coercitivo, falar em coerção militar, um sistema coercitivo que foi assim, a gente não está numa aula remota, num semestre remoto, numa disciplina remota, com o tempo regular. Assim, o que a gente fazia em 3 meses, a gente está fazendo em 6 semanas. Então, tu imagina o nível de correria, de loucura que essa turma tá. Sim, claro. E aí, assim, a gente tem 10 horas de aula semanais. Então, assim, eu vou preenchendo essas 10 horas com entrevistas no YouTube, com aulas com especialistas como você, com textos e com tarefas. A tarefa que eu botei hoje, juro que eu estou tentando, Érica e queridos alunos e alunos, eu estou super tentando fazer uma coisa que não seja pesada, mas acaba sendo, né? Porque 10 horas de aula... Claro. A tarefa de hoje, como eu já sabia que a gente ia ter uma interseção entre o texto que fala de Britânia, você, rainha da Britânia, né? Não, tá. Dica dos dias de hoje. E aí eu pensei, o que nós podíamos fazer que fosse mais lúdico, mas ao mesmo tempo fosse provocativo? E aí eu solicitei a eles, eu coloquei como desafio a eles fazerem, pensando naquela coisa, como eu posso ensinar história antiga a partir de outras ferramentas, a partir de uma outra abordagem teórica, como é que eu posso, né, pensar nessas questões. Eu propus para que eles fizessem a ficha didática de um filme, de uma série, filme, e pudessem se questionar exatamente sobre isso, né? Como é que eu estudo, quer dizer, como é que eu posso usar um filme de forma problematizada para trabalhar em sala de aula e, ao mesmo tempo, como eu posso ensinar o Império Romano e as províncias a partir disso daí. E aí eu vi que o episódio 1 da série Britânia está no YouTube. Está no YouTube. Então, eu disponibilizei para eles o primeiro episódio da série e também coloquei o trailer da série Roma, né? E aí eles podem escolher esse, enfim, porque a Roma está no Netflix e o Britânia, a Fox foi capitalisticamente marota, colocou o primeiro episódio no YouTube. Se você gostar, você vai lá, depois tem que fazer a assinatura para assistir. Então, assim, eu queria saber se você já usou, como especialista em Britânia, primeiro se você assistiu a série Britânia, e se você usa aí em sala de aula, se você já tentou usar, qual é o teu olhar sobre a série britânica? Pessoal, estou fazendo essa pergunta que é praticamente o esboço da correção, hein?
Menina, eu vou ficar te devendo, porque a verdade é que eu sei da existência da série, mas eu nunca consegui assistir. E não é por falta de vontade. Agora, você tá me falando agora que o primeiro capítulo tá no YouTube, eu vou correr pra assistir. Porque eu nunca consegui assistir. Sabe por quê? Porque eu não sou uma pessoa muito, assim, boa com tecnologia. Eu sei que dá para baixar aí, dá para fazer uns paranauê de baixar. Dá. E eu sei, e eu tenho o maior medo de fazer isso e pegar vírus no meu computador. Então eu fico assim, faço, não faço. E acaba que foram acontecendo várias coisas e eu não consegui assistir ainda, mas eu vou assistir o primeiro episódio com certeza, pelo menos. Aí depois você falou que vai passar onde? Vai passar na Fox, é isso? Não, ela já tá ela é da Fox, né? Essa série é da Fox. Aí o primeiro episódio tá no YouTube, mas a série completa tá lá. Eu comecei a ver. Mas então vou te falar o que eu achei da série. Tá aí eu queria que você, né? Tá bom, pontuasse algumas coisas. Vou fazer essa dobradinha. Pra, mais uma vez, ó, turma, anota aí, quem não tá anotando, anota aí, hein? A gravação demora a sair da aula. O que acontece? Quando eu vi Britânia a primeira vez, eu amei. Esse primeiro episódio eu amei. Por que eu amei? Primeiro porque parece que eu faço um descolamento, né? A Irã, que pesquisa Império Romano, parece que fica do lado de fora da sala, e aí senta ali só a Irã que gosta do universo fantástico, não sei o quê. Por quê? Porque eu aprendi, eu não sei você, como especialista em antiguidade, se você foi assim também. Eu aprendi que quanto mais eu estudo de Império Romano, menos eu consigo ver séries e filmes sobre Império Romano. Porque eu fico corrigindo. Eu virei a tiazona que corrige o cineasta. Eu fico, mas não é bem assim. É porque tem aquele documento que é assim. E é extremamente chato. Então eu decidi fazer assim, eu não vou mais ficar corrigindo nada, eu vou aproveitar pelo que é legal. O que eu achei legal dessa série Britânia é que, pelo menos, minha primeira impressão desse primeiro episódio, sem querer dar spoiler, mas é que ela tenta demonstrar essa vivacidade da Britânia. E é óbvio porque é a Britânia, a série é essa. Mas, assim, dá pra gente perceber como que a especificidade local ali, ela é potencializada. Mas aparece a ideia de um povo místico, sabe? Sim. E como se o romano não fosse místico, no sentido de pensar na intervenção dos deuses na Terra. Quer dizer, é óbvio que você tem, mas ainda parece, assim, certa, com muita delicadeza, mas ainda aparece a ideia dos romanos como civilizados. Sim, entendo. E as bretões como selvagens. Como mais fadados ao obscurantismo, entendeu? Eu não vi a série, então eu não tenho como dizer se era isso. Mas talvez a tentativa foi demonstrar uma diferença entre uma religião sistematizada, que é uma religião que tem lá os seus rituais padronizados e tal, tudo certinho, de uma religião que a gente chama mais de práticas religiosas ou de religiosidades. Porque aí a gente vai ter em cada situação a criação de deuses. É basicamente isso, é a criação de deuses. Eu preciso de um deus, eu vou lá e vou criar ele. Isso, e provavelmente isso deveria ser algo que acontecia no cotidiano, não é assim, eu vou criar um deus. Era algo assim, da necessidade. E é isso que a gente vê muito nessa interação religiosa, quando Roma traz esse sistema dele, né, com os seus deuses lá mais organizados, naquele panteão, a gente vê muito isso. Então, pega-se lá o Mercúrio e a gente dá um jeito aqui de colocar ele em algum outro lugar, de trazer uma outra função, de trazer um epíteto. Os epítetos são muito importantes. Eu analisei as Deamatris, analisei as divindades femininas plurais, e eu cheguei a uma marca de mais de 500 epítetos. Epíteto a gente pode definir como aquele elogio ao Deus, né? Isso, exatamente. Por exemplo, Santo Antônio casamenteiro. Né? Exatamente. E aí são, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Fátima seria ali um epíteto. Um monte de Nossa Senhora, mas você tem exatamente. Não, entendi. Exatamente, né? Porque o que a gente identifica é que, às vezes, os deuses, eles são muito similares. Eles têm lá atributos muito parecidos. Mas aí você encaixa um epíteto ali e aí ele já tem uma outra função, uma outra utilização naquele momento específico, né?
Então, talvez o objetivo da série foi mostrar isso, né? Essa eu acho que foi feliz. E o mais legal, assim, para mim, aí eu vou botar muita curiosidade em vocês. Sim, a Dani está falando aqui que eles têm uma disciplina no currículo chamada História da Arte 1 e História da Arte 2 no currículo deles. A gente não teve esse privilégio. A gente não teve, pois é. Mas que é onde isso aparece. Mas, assim, eu acho que pelo menos quando eu usei filme em sala de aula, filmes que remontam esse mundo antigo em sala de aula, eu sempre usei na educação básica como um exercício antropológico, sabe, Érica? Sim. De construir na imagem, na mente das minhas turmas, uma aproximação para além da imaginação e para além do livro. Eu usava a reprodução, ou a interpretação, na verdade, do cineasta do espaço, sabe? Das formas de vestimenta, das pessoas, dos estereótipos. Aí alguns me perguntam, os mais puristas podem criticar, e eu mesmo critico isso. Mas isso é a visão do cineasta. Isso não é, isso não. Mas uma série do volume da Britânia, ou de uma Roma, tem um aporte histórico por detrás. Ele não sentou do nada e falou assim, vou inventar esse Bretão. Não é isso. A gente está falando de grandes produções. Claro. Então, assim, eu acho que, enquanto ferramenta didática, elas são muito boas para um aluno. A gente está falando aqui nós estamos no Rio Grande do Norte, muito embora eu esteja no Rio, e você no Rio, e eles no Rio Grande do Norte. Tem gente aí que está no Rio Grande do Norte, tem gente que está no interior da Paraíba, provavelmente. Tem gente que está tudo espalhado. Mas a gente está nesse lugar imaginário chamado FRN, né? Que estamos no sertão. A gente está ensinando Roma para pessoas que estão no interior do Brasil, que estão no Brasil, que não conhecem esses espaços. Então, assim, o filme ele ajuda a criar uma imagem, a transportar para um outro contexto, né? E, ao mesmo tempo, faz uma porta de entrada para a gente começar a discutir temas historiográficos com a turma, com né? certeza. Então, acho que... E até começar uma discussão sobre isso, né? Então, vamos ver, será que realmente era assim? Será que tem como você precisar os sentimentos de uma pessoa que viveu naquela época? Ou você pode simplesmente, pelo material que você tem disponível, pensar que ele agiu de determinada maneira, né? Você não tem como precisar a fé de ninguém naquela época, se tinha fé, se não tinha fé, mas você pode pensar, por exemplo, que existia talvez uma angústia de determinada situação e que ele recorreu a determinada divindade para isso, né? Então, acho que abre discussões, né? E abre discussões infinitas aí. Eu acho válido passar, né? Com certeza. Utilizo muitos filmes em sala de aula relacionados a isso. O Ben-Hur, eu passei os dois, tanto o mais antigo, eu acho. E passei que o Ben-Hur parece um latino, né? Eu falei assim, gente... E aí eu falei, com certeza isso tem muito a ver com essa voz agora que o latino-americano está tendo. Né? A gente começa até a viajar na maionese às vezes, mas de mostrar duas visões de uma mesma história, de como que ela se modifica, né? Quando a gente chega, né, de um local diferente, de um momento diferente do ponto. E assim, eu vou voltar só para a gente começar a encerrar, eu vou voltar só para uma pergunta que você fez no início. Você fez uma pergunta sobre como a gente acessa essa Britânia, né? Como é que a gente chega lá? E o Agildo falou, o Agildo e outros colegas também complementaram. Através do que se escreveu sobre ela, ou através dos testemunhos oculares das pessoas que viveram lá. E aí você trouxe a arqueologia, como a arqueologia ela é importante para dar voz a esses povos que não escreveram a história do Império Romano. Eles não escreveram a história de como a conquista aconteceu, porque, na verdade, eles perderam no processo mais maquiavélico da coisa, eles perderam. Não foram os que ganharam. Só que a vida não é feita assim, entre os que ganham e os que perdem de forma tão autômata dessa maneira.
foi muito importante para mim, eu acho que é muito importante para nós, e aí o motivo dos meus agradecimentos, que a tua aula, ela mostrou para a gente o seguinte, olha, é possível a gente ter informações mais detalhadas, mais finas no sentido de mais específica, sobre como se processou a interação dessas regiões conquistadas, como a Britânia com o Império Romano, a partir de textos que não são escritos, mas de documentos materiais, ou seja, eu não estou contando a história a partir da visão do vencedor, a partir do general romano que foi lá, conquistou e disse como a conquista foi feita. Né? Eu também não estou contando sobre as pessoas que falaram, olha como nós somos aqui, como nós perdemos todo o nosso território aqui. Não, a gente vê a história a partir da interação. E a cultura material mostra essas vozes que o texto escrito não nos revela. Agora, eu fico imaginando, imagina a potencialidade da gente levar isso para a sala de aula. Então, a ideia é justamente você pensar, né, começar tentando mostrar essa nova forma de ver, né, porque eu lembro, né, a minha mãe falava que quando ela estudou o Império Romano, era realmente assim, né, a Roma chegou, enfrentou e acabou, né, e conquistou e pronto. E tenho livros aqui em casa, né, antigos meus, mostrando exatamente isso, né, de ensino médio, aquela perspectiva mesmo, né, do general romano togado, que chega lá e, né, domina tudo. A ideia é você tentar mostrar em sala de aula, ainda que o livro didático seja limitado, mas tentar mostrar que o Império Romano ele era composto de várias regiões distintas. E mostrar que essas regiões distintas tinham agência, suas populações eram heterogêneas dentro das províncias, tinham voz. E aí, talvez, né, claro que não tem tempo hábil para você trabalhar todas as províncias, mas eu acredito que tendo essa introdução, né, de um império mais flexível, um império mais... não é flexível a ideia, a palavra. Maleável, né? Adaptável, estratégico. Pode ser. A gente vai, então, pegar elementos de províncias distintas e tentar aí fazer uma montagem, né? Fazer uma comparação, né? Vamos comparar, então, por exemplo, como que ficou a religiosidade na Espanha, né? Como ficou na Gália, como que ficou... E aí, ou então trabalhar, por exemplo, algumas características bem interessantes. Eu falei, por exemplo, a Gália, ela é uma província de passagem. Então, a gente tem ali um fluxo de pessoas fantástico, e você vai pegar todo o material arqueológico relacionado à religião ali, você encontra gente de todo lugar que você imagina, né? Então, a gente tem a Espanha como um local onde a gente teve uma presença fenícia, né, no início, teve ali uma presença grega, temos a Germânia numa interação celto-germana que você não sabe diferenciar o que era celto e o que era germânico, também não importa mais, né? A questão é essa, é você chegar à conclusão de que não importa mais o que é romano e o que é bretão, o que é romano e o que é hispano. Virou uma experiência mediterrânea, né? Exatamente, é uma experiência de interação cultural, pura e simples. Tá? Ai, Érica, como é que a gente faz para dar o presente, a manteiga de garrafa de presente para você? Ai, meu Deus! Participar da Natal? Como é que eu faço esse mundo virtual? Tá ótimo, tá maravilhoso assim. Olha, eu gostei muito de participar. Por favor, a gente quer agradecer. Acho que a turma, se quiser alguma outra pergunta, acho que. Façam pergunta. Mas eu estou super satisfeita. Eu, Airã, estou super satisfeita. Eu quero te agradecer muito pelo teu aceite, dizer que somos muito gratos e esperamos um dia poder ver você no nosso campus. Ah, com certeza. Aceito o convite, sim. Eu espero que isso passe logo, porque a gente está morrendo de saudade dos eventos, né? De rever as pessoas, de conversar, trocar figurinha.
É muito bom. Mas eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, agradeço imensamente, espero que vocês tenham gostado. Vou mandar o material para a professora Ayran, tá? Para vocês já terem aí, tipo, uma base de Britânia. Vou mandar o nome de alguns pesquisadores. Eu tenho também em PDF algumas dissertações e teses de colegas meus que também trabalham em Britânia. Posso mandar para vocês, tá? E aí vocês vão se organizando aí no que vocês gostaram, o que vocês vão querer estudar. Espero que a gente traga mais pesquisadores para o time de Antiga, para o time de Roma. A gente joga rede, né? O que vier. O que vier é lucro. Tá, gente? Então, tá bom, querida. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Tenha uma boa tarde, bom descanso. Aproveita esse friozinho do Rio, porque hoje tá lascando. Tá. Queridos alunos e alunas, muito obrigada. Todo mundo registrou a presença aqui, eu também anotei aqui na minha listinha aqui, tá bom? Um beijo em vocês, bom descanso, bom café da tarde, e a gente se vê sexta-feira. Vamos botando a presença aí.